Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Octopus Trades. Depois curte o nosso vídeo, compartilha, siga a gente aí nas redes sociais, tanto no Telegram, WhatsApp e mesmo no YouTube. Esse ano eu pretendo fazer bastante conteúdo, é um hobby bem legal que eu tenho. Hoje o nosso tema é trading como empresa. Surgiu esse tema a partir de uma palestra, eu chamo de palestra, não é nem vídeo, o que o meu amigo Fred, convidado de hoje à noite, ele fez, né? Ele formou, então fez um vídeo. Quem não assistiu, é muito interessante, é um vídeo que vale muito a pena, a jornada do trader. Então ali naquele vídeo deu alguns insights bem interessantes, até para mim como trader. E obviamente que nós como traders, assim, o trade é uma profissão muito solitária, nós precisamos então agregar. E eu quis passar isso para a comunidade como um todo. Eu sei que não é muito fácil, né, a gente gerenciar, então a gente precisa tornar isso profissional. Porque quando a gente fala de trading, muita gente ainda enxerga isso como uma atividade completamente isolada, é algo assim só no curto prazo, né? Mas a verdade é que alcançar os resultados sustentáveis precisa encarar como um verdadeiro negócio. Não tem como, precisa ser. Algumas vezes eu converso muito com o Fred e algumas vezes eu dou aquela noção não muito profissional, algumas vezes eu acho muito interessante, que ele sempre pega no meu pé, e eu acho que isso é interessantíssimo, esse pensamento. Então hoje, compartilhar com vocês essa visão empresarial no trade. E obviamente nós estamos falando de uma empresa boa, né? Não vamos falar de uma empresa que também está toda bagunçada, nós estamos falando de uma empresa estruturada. E hoje à noite convidei o Fred, que é um grande amigo meu, né? O Fred, eu conheci ele no mercado financeiro. Ele é doutor, né? Trabalhou na área acadêmica por um tempo, seguiu para o mercado financeiro, faz um trabalho sensacional lá no Fluxo Simplificado, né? Que é bem interessante. Depois ele deixa as redes sociais dele também um contato lá do pessoal do Fluxo Simplificado. Ele opera day trade como poucos têm um conhecimento absurdo. Também trabalha ali na parte científica, que ele não conseguiu abandonar, e além disso é assessor da XP. Então convido aqui o meu amigo Fred. Seja bem-vindo, Fred. Salve, salve, galera, beleza? Boa noite, tudo certo, Rafa? Tudo certo, Fred. Obrigado por você ter aceito aí para a gente fazer essa live, de compartilhar um pouco desse pensamento extremamente profissional que o Fred tem. O Fred realmente encara isso de uma forma muito profissional. Eu tenho muito para aprender ainda. Muita coisa eu já adicionei das ideias, das discussões no privado, que a gente tem bastante. Algumas vezes até conversamos, né? Nós conversamos bastante aí sobre isso, fazemos alguns meets, né? E ele é muito profissional nesse pensamento. Então, obrigado por você ter aceito aí e falar um pouquinho sobre essa importante maneira de se ver o mercado, que é um mercado como uma empresa. Show, Rafa. Cara, acho que de início, assim, é interessante trazer essa pauta, porque o trading de varejo, o trade de varejo no Brasil, ele tem uma questão delicada de ser um hobby, né? De ser uma renda extra. Nada contra a renda extra, eu acho que todo mundo, né, que precisa se alavancar financeiramente, precisa achar um jeito de tracionar uma renda extra, né, ganhar mais do que poderia, né? Então acho que isso é sempre positivo, mas no trading especificamente, a abordagem amadora vai causar uma taxa maior de mortalidade. E isso é muito triste. Triste para o nicho como um todo. Porque, claro, no Brasil o trade ainda está engatinhando. Né? A quantidade o percentual da população que extrai algum dinheiro do mercado financeiro é muito pequeno, no geral, né? Não só no traders, investidores, tal. Se eu colocar todo mundo, cara, ainda tem mais de 90% fora do mercado. Então, cara, a gente tem muito para crescer. E quanto mais a gente, como comunidade de traders, se fortalece, cara, mais rápido a gente vai avançar, mais rápido a gente vai profissionalizar, mais gente com segurança a gente vai trazer para o mercado. Então, pô, né, só tem a ganhar aí. Se você quiser... Exatamente. E trazer mais liquidez para o mercado também, né? O mercado brasileiro, ele tem todo aquele sentimento de jogo, né? Para uma baixíssimo valor financeiro para você operar contrato de índice altamente alavancado, dólar também. Então, essa ideia, né? Eu acho que a gente precisa tornar cada vez mais profissional, e a liquidez do mercado vai melhorar. Todos nós vamos crescer também como traders, o país como um todo. Pessoal, comenta aí quem que já opera, se você já opera no mercado, coloca nos comentários como que tá, se você já iniciou, como que você encara, você já está conseguindo encarar o mercado financeiro como uma empresa, o tema de hoje nós vamos colocar hoje. Fala um pouquinho aí sobre isso, para a gente discutindo também, depois eu respondo, se a gente não conseguir responder tudo aqui, vai ficar gravada essa live e a gente vai conversando mais adiante. Rafa, uma pergunta que também pode ser feita é, cara, você quer viver de mercado? Você quer viver disso daqui? Né? Quer tornar isso daqui a sua principal fonte de renda? Né, o seu principal trabalho? É esse o seu objetivo?
Né? Se for, cara, esse é um pensamento que vai te dar uma estrutura maior do passo a passo do que fazer, de como começar. Eu acho que foi essa a ideia. Se você quer viver disso, né, fazer disso o seu empreendimento, cara, vamos comigo, vamos trocar essa ideia que vai dar bom, vai dar bom. Exatamente. E, ó, e um questionamento até, não é nenhuma questão, né, do Matias ali, que ele desistiu do day trade, mas o mercado também, nós não estamos comentando aqui de operar todos os dias. Day trader é uma das atividades, né? Mas a questão é operar o mercado, né, no swing, nas opções, que o Matias opera opções. E então não significa operar o day trade, né? O Fred é um cara incrível para day trade. Eu adoro operar day trade, né? Estou migrando um pouco desse também, fazendo operações mais longas, mas não é a única forma de se viver de trade. Vamos colocar aqui sua apresentação? Não é, e a gente vai trocar essa ideia. Não, o que importa é você ter um edge, é você ter uma forma de explorar o nicho do mercado, que é o mercado financeiro. Né? Isso importa muito pouco, assim, cara, você vai operar day trade, você vai operar opções, você vai operar swing trade, você vai operar forex, cara, você vai operar robô, tem gente que fala assim, robô não é operar, claro que é gerir capital, né? Você vai gerenciar automações, né? Vou trocar essa ideia aqui, mostrar um pouco, né, de como começar, né, e o fundamento de cada fase, beleza? Pode tocar? Show de bola. Fica à vontade, Fred. A gente vai conversando aí conforme desenrola. Show. Beleza. Então, cara, o primeiro ponto que eu queria trocar, né, de ideia, assim, já de cara é o seguinte. A distinção entre trading como trabalho e trading como entretenimento. Outras profissões deixam isso muito evidente. O que é trabalho e o que é aquela mesma ação de forma amadora, de forma amadora mesmo, né, recreativa. Você tem os dois nichos. No mercado financeiro, isso não é tão claro. Por quê? Porque, por exemplo, imagina um neurocirurgião. Pô, para ele chegar numa sala de operação, ele passou um balaio de ano na faculdade, mais um balaio de ano na residência, depois especializou, né? Cara, ele tem um tempo de prática, ele viu outras pessoas fazendo, ele, né, foi acompanhado, ele foi orientado. Aí ele faz uma por conta. No mercado financeiro, o acesso é muito democrático. Isso é muito bom. Por quê? Porque é uma chance de receita, é uma chance de ganhar dinheiro acessível a uma parte mais ampla da população do que, né, o processo de se especializar em medicina. Então, isso é muito bom e atrai bastante pessoas. Cara, isso é maravilhoso. Agora, o que é ruim? Né? No day trade, você vai colocar margem e você vai para a sala de cirurgia no outro dia. E, cara, isso é muito delicado. Por quê? Porque o day trade, ele tem um viés de adição, ou seja, ele é viciante. Os caras vi que estavam brincando no chat que é heroína e cocaína. Cara, é bem parecido, né? E você tem que saber disso previamente, entende? Então, toda a ideia de profissionalismo em volta do trading é justamente para afastar essa percepção do trading como jogatina, do trading como uma forma de se alegrar, de ter euforia, de sentir emoções, né? Isso é muito ruim. Então, assim, cara, o foco é, o trade é seu trabalho ou você está usando o trade como entretenimento? Igual as pessoas fazem uma viagem para Las Vegas. Cara, é maneiro. A pessoa vai lá, joga um pouco, joga uma roleta, ela sabe que ela vai perder dinheiro, só que ela está fazendo aquilo pela diversão, não para ganhar dinheiro, né? E, cara, você vai lá, você vai ver vários jogadores de poker, várias pessoas na roleta, todos eles abordando aquilo como uma forma de entretenimento. O que é muito diferente, por exemplo, de um jogador profissional de poker que tem outro foco. Para ele, aquilo é um trabalho. Ele não está lá buscando diversão igual a maioria está numa mesa de poker em Las Vegas. Então, no trading, essa distinção, por ser um pouco mais nebulosa, ela precisa ser feita dentro da cabeça da gente. Cara, essa ideia de trading como uma empresa, eu não estou falando de hoje, né, quando eu decidi me expor publicamente, registrar minha jornada publicamente, eu já falava disso, né, porque eu já via essa necessidade acontecendo em mim, até para eu poder gerenciar a minha performance, ver, né, o meu capital, ver o que eu fazia no dia a dia, como uma empresa, como meu trabalho efetivamente, cara, foi uma virada de chave na jornada. Né? Mas fala, cara, o que é uma empresa? Dá para encaixar a atividade de trading na definição de uma empresa? Cara, é uma organização constituída para explorar um ramo de negócio. E aqui começa uma primeira questão pontual sobre empresa. Você, Rafa, já entrou numa loja de material de construção e, de repente, lá no fundo, você viu um açougue funcionando? Responde aí para mim. Não, certo? De forma nenhuma. Agora eu vou te perguntar, vender carne, dá ou não dá dinheiro? Com certeza dá. Fazendo bem feito. Beleza. Só que o cara do material de construção também tem uma vantagem. Ele também está explorando um nicho de negócio. Ele também tem um lucro por vender material de construção. Só que o fato dele ter lucro com material de construção e carne também dá lucro, não significa que ele vai colocar os dois no mesmo conjunto. Entende? Ele se especializa em um nicho. Então, esse é o primeiro ponto. De novo, no mercado, né? Você tem vários nichos. Por mais que tudo seja mercado financeiro, igual tudo é empresa, você tem opções como opção, você tem day trade, você tem swing, você tem position, você tem renda fixa, você tem forex. Cara,
O fato de ter vários nichos também é difícil, porque a pessoa não consegue decidir. Só que o caminho é, eu vou olhar e vou me especializar no nicho, né? Eu vou explorar esse nicho de negócio. Depois eu vou diversificar, beleza. Mas num primeiro momento eu tenho que falar, cara, eu tenho que ter um nicho de negócio. Qual que é o seu nicho? O que você está explorando? Você está vendendo material de construção? Você está vendendo carne? Porque são operações distintas, né? Foco distinto, você tem que ter um foco. Né? Qual que é o seu nicho de mercado? No início, né? E aqui a gente pode até trocar depois para fora, eu comprei day trade, que é o que eu normalmente falo ali na comunidade, porque eu opero, né, no mercado futuro brasileiro. Como meu nicho de negócio de day trade. Eu faço day trade mais nada. Faço day trade em índice futuro. Bom, né? Esse é meu nicho de negócio. E o que é um empresário? A gente já definiu empresa, cara, é um nicho de negócio. Então eu posso ter um conjunto de capital que eu vou usar para explorar, né, meu nicho de negócio. Beleza, eu posso ter uma empresa de trade. Aí a gente vai ver como que essa empresa, né, funciona nesse ramo de negócio específico. Eu só recebi um energético aqui, porque o energético é bom demais. Beleza. Empresa é tranquilo. E, cara, o que é um empresário? Né? Opa. O empresário é aquele que é dono ou dirigente dessa organização. Então, como traders, por definição, a gente possui a possibilidade de uma empresa, se a gente estruturar, né? Mesmo que a gente seja uma pessoa só, a gente é uma estrutura que vai explorar um ramo de negócio e a gente é dono e dirigente dessa estrutura. Então, cara, não tem porquê não se ver dessa forma, né? E isso ajusta várias coisas na mente de como se comportar, de como pensar, de como fazer, de como agir, né? Porque você já não é mais sei lá, alguém buscando diversão, alguém buscando a emoção do risco. Não, cara, você está aqui para fazer dinheiro. Simples assim. Explorar um ramo de negócio significa só uma coisa, fazer dinheiro. Bom, esse é o objetivo. Vai fazendo Forex, não importa. Você vai fazer dinheiro no mercado. Se abordá-lo, né, com uma forma profissional de gestão de capital mesmo. Né? E dentro dessa ideia que eu trouxe, né, de pensar como uma empresa, primeiro eu chamei de trader limitado, que é uma ideia de o trader como uma empresa. E depois, agora no Elite, né, que eu tô ali do qual fizemos uma mentoria um pouco mais individualizada, né, a gente ajustei o termo para FIP. Que, cara, o ramo de negócio do mercado financeiro trabalha com fundos de investimento. A empresa, o parâmetro de empresa do mercado financeiro é fundos de investimento. Beleza, a gente vai precisar transformar num CNPJ, criar um clube? Cara, não precisa. A gente continua sendo uma pessoa física. Mas eu vejo aquela minha conta, eu vejo aquele meu capital como um fundo de investimento, pessoal. Né? Como um fundo mesmo. O fundo tem regras, tem mandatos, como a gente vai ver. Né? E pensando numa empresa, o que é importante? E aí, cara, eu trouxe o passo 1, assim, eu passei a me ver como um empresário. Eu passei a entender uma empresa, o que eu preciso ter de informação dela? Primeira coisa, você precisa ter um balanço mensal. Você precisa ter um registro do que entra e do que sai. Por quê? É a partir disso que você avalia uma coisa muito específica chamada lucro. Se você não tem esse registro, você não consegue saber se a sua organização está dando lucro ou se está dando prejuízo. Né? E basicamente, o que é o balanço mensal? Né? Avaliar a ideia de lucro. Lucro, certo? E o que é lucro? É as receitas, ou seja, todas as entradas de dinheiro, tudo que você ganhou dentro do período, menos as saídas. Ou seja, o lucro é o que sobra. E isso precisa ficar muito claro. Né? Como, né, uma abordagem de trade, por exemplo, estou avaliando um fundo. Cara, me importa a despesa? Me importa o stop? O stop é uma despesa dentro de um fundo. Cara, faz parte da minha operação. O que me importa? Que as entradas e os ganhos, que as receitas tenham um excedente financeiro. Ou seja maior do que as minhas despesas. E pensando agora, né, vamos voltar aqui, essa é uma lógica tanto para um CNPJ, quanto para um fundo, quanto para uma estratégia de day trade ou de opções, seja o que for, como para a pessoa física, como para o trader. O trader dá lucro na vida dele? Ele tem excedente financeiro na vida dele? Né? Essa é uma pergunta a se fazer. Né? Hoje, na sua gestão pessoal, você dá lucro? Você gasta menos do que ganha? Né? Sem isso, fica muito difícil o acúmulo de patrimônio a longo prazo. Tá? Então, quando você parte de um pressuposto de olhar para isso, olhar para o seu balanço, a primeira coisa que vai vir na sua mente, e precisa vir na sua mente como parâmetro, é qual o seu custo de vida mensal. Se você não tem isso mapeado, quando você fala, cara, quero viver de trade, você não sabe nem quanto você precisa ganhar para viver de trade. Você entende? Exatamente. O pessoal entra com o pessoal entra com um sonho, né? O pessoal tem um sonho de faturar 10, 20, 30 e achar que o mercado vai te trazer isso, mas você precisa ter uma proporção, né? Eu acho que até você vai falar um pouco isso adiante. Você também tem que pensar em quanto que você tem de capital e qual é a realidade. Você não pode pensar numa coisa exorbitante. Aí a ideia de você sair daquela visão de jogo... Pode ficar sossegado, Rafa. Vamos chegar lá. Vamos só no passo a passo. Cara, precisa mapear seu custo. Bom, por quê? Porque isso é o seu primeiro alvo como pessoa,
obviamente, porque você precisa sobreviver na sua vida. Se você precisa sobreviver, você precisa cobrir os seus custos mensais. Para isso, o seu primeiro objetivo como empresa é, cara, eu preciso ganhar pelo menos o que eu gasto. Então eu já sei abertamente quanto eu preciso ganhar. Para ficar no 0 a 0, eu preciso ganhar exatamente o que eu gasto. Só que para eu saber isso, eu preciso saber exatamente quanto eu gasto, né? Se não, já era, você não tem parâmetro. Aí você pergunta para pessoas que o Rafa estava trazendo, você pergunta assim, cara, beleza, mas qual que é o seu objetivo no day trade? Ah, é 100 mil por mês. Beleza, mas você ganha quantos hoje? 5. Porra, me ajuda, você entende? Vamos primeiro para 5. Vamos focar em ganhar 5 travado. Pô, porque depois de 5, a engrenagem roda sozinho. Aí você fica full time, aí a coisa começa a andar, a gente vai ver isso adiante. Então, cara, sabendo o seu custo, você sabe a necessidade de ganho para ficar no 0 a 0. Tanto na pessoa física, como em qualquer empresa. Cara, imagina o seguinte, eu abri uma loja de copo. Eu vou ter que comprar o copo, eu vou ter uma despesa, eu vou ter que alugar um prédio, eu vou ter que pagar energia, eu vou ter que pagar internet, eu vou ter que pagar marketing, eu vou ter que pagar um vendedor, talvez. Cara, tudo isso é custo. Eu preciso pegar meu produto, avaliar o quanto eu preciso embutir de margem e vender. Com que objetivo? Cara, no primeiro objetivo é ficar no 0 a 0. O primeiro objetivo de uma empresa não é lucro, é ficar no 0 a 0. Tá? Por quê? Porque ela consegue equiparar o que ela gasta com o que ela ganha. Da mesma maneira, o primeiro objetivo do trader é conseguir ganhar o que ele gasta. Porque nesse 0 a 0, ele faz a transição para full time. Essa é a ideia, tipo assim, pô, aí sim, nessa transição, meu portfólio gera para mim exatamente o que eu gasto na minha vida. Porra, agora eu tenho uma transição segura para o full time. Eu vou para o full time trader, aí sim eu vou me profissionalizar, buscar performance. Até lá, eu vou precisar de uma fonte de financiamento externo, senão fica muito difícil avançar, né? Vamos falar disso. Então, para ter lucro, né, a gente viu que precisa ganhar mais do que gasta. Não tem outra saída, assim. Essa é a realidade capitalista, não tem outra saída. Para você fazer dinheiro, para você enriquecer, você precisa ter lucro. E lucro é excedente financeiro. Se você gasta o que você ganha, você nunca tem excedente financeiro. Tá? E para mim, esse é o segundo alvo. O primeiro alvo é você atingir o break-even, bem tranquilo. Passou o break-even, aí sim você está ganhando dinheiro. Você tem excedente financeiro. Seu custo é 30 mil, você faz 40 mil, você tem um lucro de 10 mil no mês. Simples assim, tranquilo para empresas, tranquilo para pessoas, e é assim para um modelo de trading também. E tanto para os dois, o principal fator do excedente financeiro é quanto você gasta, não é quanto você ganha. E, cara, isso é muito curioso. Por quê? Porque tem pessoas que têm receita de 50 mil e vivem endividado. Tem pessoas que ganham os 5 mil ali padrão e constrói patrimônio, enriquece ao longo do tempo. O que difere? O que importa? Não é o excedente financeiro? Não importa quanto a pessoa ganha. Não importa onde ela está. Ela pode começar, entende? Ela pode começar. Só que ela precisa ter um excedente financeiro. Na outra live lá da jornada, eu até explico a realidade brasileira. Pô, eu estou ciente dela. Né? Não estou tentando minimizá-la. Tem patamares de receita ali que é difícil ter excedente financeiro. Mas, claro, é um mundo competitivo. Né? Aí entra a criatividade, aí entra a exploração de outros nichos. Mas aqui, né, a realidade é muito clara. Para você construir patrimônio, para você crescer sua empresa de trading, você vai precisar ter controle de despesa, vai precisar ter excedente financeiro no longo prazo. Então, quando você pega os principais livros ali de finanças e orientações, você vai ter uma única regra. Se pague primeiro, né, você tem que tirar uma parcela do que você ganha para investir. Porque a lógica é rentabilizar esse excedente financeiro. O trader faz isso, gerindo o capital, ele constrói excedente financeiro e com o excedente financeiro dele, ele rentabiliza, ele gera mais capital. Essa é a lógica. De novo, como você vai rentabilizar o seu excedente financeiro é sua preferência de nicho, é sua preferência operacional, entende? Não tem nada a ver com o mercado. O mercado, a lógica é bem crua. Né? Você vai criar um excedente, ter um excedente, a partir do excedente, você rentabiliza com a estratégia que melhor te agradar. É simples assim. Né? Então, quando eu estou falando de rentabilizar patrimônio e enriquecer, o que eu estou falando? Cara, construir patrimônio líquido ao longo do tempo. Todo o objetivo de um fundo, né, de uma empresa, do trader em si, é, cara, ter uma conta maior, né, avançar, enriquecer no tempo. E assim, da mesma forma que lá no lucro não significa que ganhar 50 vai construir um patrimônio maior do que uma pessoa que ganha 5, porque o que importa aqui é excedente financeiro, é lucro efetivo. Tipo assim, quanto que sobra? Depois que você paga todas as suas despesas, quanto que sobra? Porque, de novo, não importa o quanto você ganha, importa o spread entre despesa e ganho. E dentro de um FIP, e aqui que tá, cara, se eu pudesse chamar a atenção de todo mundo
para isso daqui, eu diria que essa é a estrutura que mais mata trader. Tipo assim, o desconhecimento disso daqui é o principal fator de mortalidade de traders ao longo do tempo. Vocês vão ver que não é retorno. Por quê? Porque, cara, quando eu tenho um fundo, pensa num fundo. Cara, eu tenho pelo menos 2 pessoas. Vamos simplificar bem. Um fundo de investimento de verdade, pô, tem o proprietário, que vai ser os cotistas, né? Que pode ser um ou pode ser vários. Você vai ter o gestor, você vai ter o analista, você vai ter o gestor de risco, você vai ter o RI. Cara, você vai ter vários fatores ali, várias profissões. Para a gente, pessoa física, a gente não tem braço para ter uma estrutura muito complexa. A gente vai ser 2 pessoas. A gente vai ter o proprietário do fundo, porque é o nosso excedente sendo aplicado, então é a gente seguindo as recomendações dos livros de finanças, de enriquecer. Como que a gente enriquece? A gente vai pegar o nosso patrimônio líquido, o nosso excedente financeiro, e vai crescer ele ao longo do tempo. Só que quando a gente chega aqui, a gente tem essas 2 pessoas. Tem o proprietário e tem o trader. E essas 2 pessoas aqui, elas têm interesses distintos. Presta atenção. São 2 pessoas e você tem o proprietário, que tem o objetivo de enriquecer. Cara, o objetivo de um trader é enriquecer. Vou continuar falando isso ad eterno. É construir patrimônio líquido. É você sair de 100 mil de patrimônio líquido e chegar a 1 milhão. Você não vai fazer isso em 1 ano, sabe? Você não vai fazer isso em 6 meses. Cara, esquece. Entende? Você vai ter que passar por um processo até chegar lá. Mas é lá o objetivo. Entende? É construir riqueza, é ter riqueza. Entende? Não é retorno, é construir riqueza. Esse é o objetivo final. E esse é o objetivo do proprietário, porque ele tem uma empresa e ele quer que essa empresa cresça de valor, porque crescendo de valor, ela vai gerar mais receita. E gerando mais receita, ele tem mais lucro, e aí ele enriquece mais rápido, certo? Todo mundo consegue entender que para o proprietário, o que importa de verdade é o quanto de dinheiro que fica no fundo, que é acumulado no fundo? Todo mundo consegue entender isso? Dá um essa é uma parte interessante mesmo. Vamos ver se o pessoal compreende essa, porque essa distinção, ela muda o jogo, porque quando você está falando de um fundo, você tem os traders e existe toda uma estrutura, né, por trás desses traders, um controle de risco, e você, como proprietário e trader, você vai precisar saber a hora de controlar o risco, e o trader tem que tomar cuidado para não descontrolar suas emoções, porque você precisa ter um olhar proprietário e um olhar trader. Esse é um ponto bem interessante, Fred. Tipo isso. Porque esse proprietário aqui também é o gestor, pô. Não tem como, você entende? Mas o efeito dele é enriquecer. O objetivo dele é enriquecer, acumular riqueza. Já o do trader, o do humano trader, o do profissional trader é fazer receita. É fazer o salário dele. Só que aqui tá um problema, porque o dinheiro é o mesmo. Então, esses 2 caras fazem um pacote de dinheiro e existe uma briga aqui, né? Porque quanto mais o trader faz receita, ou seja, quanto mais desse saco de dinheiro o trader pega para ele, menos o proprietário enriquece, ou mais devagar ele enriquece, né? E quanto mais rápido o proprietário enriquecer, menor a quantidade de receita que o trader vai fazer. Entende? Existe um cabo de guerra lógico aqui, né? E você precisa achar uma forma de alinhar os interesses entre o proprietário, o fundo, e o trader. Porque sem isso, cara, o trader vai querer pegar todo o dinheiro que ele fizer, né? E aí, em algum momento, ele vai tomar um drawdown e vai sair do mercado com o drawdown. Por quê? Porque ele pegou todo o dinheiro. Por outro lado, se o trader não for remunerado, e, cara, na fase inicial do trade, dependendo do patrimônio inicial que você tem, cara, você vai ficar sem remuneração no mercado por 1 ano, por 2 anos, entende? Até crescer o patrimônio. Então, isso aqui já deixa evidente que, né, para você alinhar isso daqui, né, você precisa estruturar o seu capital e ter uma expectativa um pouco mais realista da realidade de mercado. Aí a gente vai falar disso. Beleza. Então, quando a gente pensa essa estrutura com essas 2 pessoas, e eu tenho o proprietário do FIP, que vai permitir que o lucro do FIP se torne receita do trader. Ou seja, tudo que o trader gerar de dinheiro no fundo vai ser receita do trader. E logo, o que o trader gerar de lucro, ou seja, o que ele não gastar, o que o trader, pessoa física, tiver de lucro, se torna aporte do fundo. Então, precisa ter essa união de interesse, né, entre o trader e o fundo. E aí, cara, como trader individual, a gente é os 2. E existe um conflito aqui. Né? E aí agora, eu gostaria de pensar, de perguntar o seguinte. Cara, eu sou um gestor, eu sou o proprietário do meu fundo de investimento. Eu sou o trader também. Mas se em algum momento eu não puder tradar, eu teria que contratar um terceiro, certo? Vocês podem, por exemplo, abrir a loja de material de construção. No começo, eu vou vender, eu mesmo, certo? Vou atender, vou vender e tal. Em um determinado momento, eu posso falar, cara, eu não quero mais fazer isso. Vou contratar outra pessoa para fazer. Certo? É um curso natural das coisas.
E aqui, nessa hora de pensar que o trader poderia ser outra pessoa, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para a pessoa, para você que está me assistindo, que é o proprietário, que é o gestor do seu fundo, do seu dinheiro. Você se contrataria como trader? Cara, Uma ótima pergunta. Pensa nisso, Pessoal, sim. responde aí pra gente. Vocês que são aí, o pessoal que é trader ou que tá pensando, você se contrataria para ser trader da sua gestão? Né? Pensando você como gestor, se contrataria? Você comentando isso aí, deu até lembrando aqui. Há pouco tempo atrás, eu ia falar, você tá maluco. Jamais me contrataria como trader. Agora eu acho que eu já conseguiria me contratar como trader. Eu acho que é uma visão. Olha, ó, o pessoal tá respondendo. Então a gente vai ter que rever algumas coisas. O Matias disse que não, o Rafael, o xará meu aí, grande Rafael Junqueira, disse que também não. Por quê? Né? É um questionamento interessante. Vai lá, Fred. Não, e se Nos você ajuda nesse caminho. Se você diz que não, você sabe a resposta. O que falta? Sacou? No momento em que você fala, cara, eu não me contrataria, você muda a pergunta. Você ajusta a pergunta e fala, cara, beleza, o que uma pessoa qualquer precisa me apresentar como trader para eu confiar nele, para eu contratar? Você tem a resposta embutida na pergunta. Tem que achar a resposta. O que eu respondi? Cara, eu preciso ver nele a jornada do trader. Eu preciso saber que ele sabe um edge. Ele vai ter que me apresentar uma base de validação com backdash, por exemplo, da estratégia. Eu vou olhar como gestor e vou falar, pô, tem uma vantagem estatística aí. Toma uma parte do meu capital, toma um bloco do meu capital, que nos fundos eles vão chamar de book. Assim, pô, tem um fundo com 5 books. Cada um tem um gestor especialista, pô, que é um bloco de dinheiro dado para uma pessoa explorar um nicho de mercado. Eu vou pegar um bloco de dinheiro e vou falar para esse trader, toma aí, explora esse nicho de mercado. E aí eu vou ter um acordo com ele, você entende? Um acordo salarial, inclusive, que é o seguinte, cara, e aí as pessoas responderam que não. Pô, eu fico triste, era para ser que sim, entende? Era para ser sim, mas... Vamos alinhar esses objetivos, né? Vamos realinhar, usar essa live de hoje, usar toda essa expertise aí que o Fred tem para nós mudarmos isso aí. Por enquanto eu só vi não aqui. A gente precisa realinhar essas expectativas. Cara, e precisa, assim, e do tipo assim, cara, se a sua resposta foi não, beleza, você sabe onde você precisa chegar. O seu ponto de chegada número 1 é se tornar um trader que você contrataria. Ponto. E, cara, pode ser um bom trader de swing, pode ser um bom trader de forex, pode ser um bom trader de renda ficada, não importa. Entende? Você precisa se tornar um trader que apresentaria uma ideia para alguém e alguém que te contrataria. E aqui tem uma resposta, uma pergunta que é uma autoanálise bem honesta. Cara, quanto de salário eu realmente mereço? Porque falar que quer ganhar 50 mil, 100 mil, 200 mil, todo mundo quer, pô. Agora, a sua performance, o seu desempenho, vale isso? Honestamente vale? Cara, não é para desanimar ninguém, não. Mas é para ter um choque de realidade, porque, pô, talvez para fazer a transição para o mercado, você vai ter que abrir mão de um salário. Tipo assim, Rafa citou, né, que eu vim da pesquisa, pô, eu abri mão de um salário de professor universitário para virar trader. Entende? Você acha mesmo que no meu primeiro ano full time eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava dando aula? Mas é óbvio que não, pô. Entende? É óbvio que não. Hoje eu ganho um pouquinho melhor. Mas assim, naquela época, eu tive que pagar um preço, porque eu não merecia um salário. Minha expertise era pesquisa, não era mercado. Aí agora eu tenho, vamos chamar assim, então, um trader mais sênior, pelo menos é uma experiência mais de mercado, com 5 anos, eu começando a engatinhar, porque, cara, 5 anos de mercado é engatinhar. Tem que ser honesto com isso. 5 anos de mercado é engatinho, né? Falta muito ainda para, tipo assim, se tornar o meu ideal, entende? Enquanto não, eu vou fazendo essa pergunta e vou me remunerando de acordo. A gente tem um acordo muito transparente quanto à questão de quanto eu mereço, né? Quanto eu posso tirar do meu fundo no dia a dia. Então, para você se organizar, né, você vai precisar de algumas informações necessárias. Né? Nessas informações, eu queria só o seguinte, aí eu vou precisar da participação de vocês. Cara, qual que é o seu patrimônio hoje? Qual que é o bloco de dinheiro para o trading? Assim, e, cara, uma quantidade realista. Pô, Fred, vou começar o meu fundo hoje. Eu tenho esse bloco de dinheiro aqui. Cara, quanto seria? Só para eu ter uma ideia, para eu dar um exemplo mais específico para você. Coloca o pessoal, o que vocês acham? Começando hoje, não precisa colocar o valor que você opera, não é isso. A gente quer ver, para começar hoje, o que você acha? Qual que seria uma quantidade de capital realista para iniciar esse fundo, essa empresa? O que vocês acham? Qual que você colocaria? Eu tenho uma noção, Fred, que no mínimo, o cara precisaria ter um capital aí de uns 20 a 30 mil reais. Olha lá, o Matias já está falando de 100 mil para começar. Eu já ia falar mais baixo, 20 a 30 mil para você colocar um dinheirinho na renda fixa, outro capital, mas vamos lá, ó, 100 mil. Eu acho que é bem interessante realmente começar com um capital maior. Tipo assim, ó, então, tanto o Rafael quanto o Matias. Os 100 mil seria um início ideal. Assim.
né, de capital. Só que, ao mesmo tempo que é ideal, é extremamente problemático. Porque no começo você vai esperar um outro tropeço. Né? Então, assim, e também não vejo que seja a realidade brasileira. Quando a gente vê o educacional mais de perto, a gente vê que não são todos os traders que a gente chega no mercado começa com 100k. Né? Tipo assim, um valor um pouco mais realista ali vai ficar em torno de 10, 20 mil. Vocês concordam comigo? Né? Tentando abarcar todo mundo, assim, né? O Matias, entendo que realmente a gente vai conversar isso que você falou ali, você tá certo, mas não é a realidade da galera que começa. A galera que começa com um capital um pouco menor, Rafa. O que você pensa ali no grupo ali? O que você vê mais ou menos de capital inicial? O pessoal, a maioria vai com 10 mil, né? Com 10 mil, eles querem. Na verdade, quando vão entrar no day trade, um sonho, entram achando com 2, 3 mil reais, porque entram com muito medo, né? Sabendo que muita gente já quebrou e começa a colocar. Mas eu acho que uma realidade é 10, 20 mil mesmo para você pensar. Não, realmente, o Matias está colocando 10, 20 mil, não vai pagar, não vai pagar essa despesa de 2 mil. Isso é uma questão que nós queremos colocar aqui também, Matias. Vai ter essa discussão com o Fred mais adiante. Beleza. A galera começa com 5k, por aí mesmo. E opera 10 contratos de dólar, é esse mesmo. Essa é a realidade que a gente encontra. Até os dentes. Mas, beleza, vamos pensar vamos guardar os 10k ali como ideia. Olha, como expectativa, quem são os melhores do nicho atualmente? Eu peguei o ranking dos fundos desse mês, tinha esse do Bitcoin. Cara, no último ano, no último 12 meses, esse fundo fez 200%. Pô, uma rentabilidade maneira. Top player, outro top player de multimercado fez 110%. Se você pegar os resultados do Campeonato Mundial de Trading e fizer uma média de retorno, você vai ver que vai dar um pouquinho menos que 200, mas 200. E o modelo ideal da comunidade do fluxo, né, o modelo relatório que a gente sistematizou durante o ano passado todo, fechou próximo a 200% no ano, né, executando todas as operações. Então, assim, tem como fazer? Tem como fazer 200. Agora, uma pergunta para vocês. Quanto eu preciso fazer por mês, em percentual, né, para alcançar uma performance de 200% ao ano? Sabe responder de pronto aí, Matias? Tem que fazer conta. Essa nem eu vou saber responder aqui do meu. Eu teria que colocar, dar uma olhada. Quanto? 90%. Não, aí tem isso também, né? Mas a gente tem que olhar para o lado. Não, a gente está pegando o top performance. Qual que é a ideia, Matias? A ideia é pegar o máximo que dá, que são os top performance do nicho, né, do mercado financeiro, e avaliar como se a gente fosse top player. Vamos começar daí, né? Eu perguntei quanto é a taxa de retorno mensal para fazer 200% no ano. Essa é uma questão assim, 15%, mas é uma pergunta bem interessante aí pelo Fred. Então, pegou o top player do país, que fez 200% no ano dentre os fundos, né? A gente sabe que a maioria dos fundos no Brasil estão negativos há um bom tempo. Mas pegamos o top. A gente tem que olhar para o maior. Nós não queremos ser um bom trader. Vamos olhar para o maior. O que a gente está falando? O cara fez 200%. Para chegar a 200% no ano, o que a gente precisa? 9,6. Eu vi que teve ali resposta 15, 18. Cara, no acumulado do ano, você, tipo assim, mês a mês, você precisa fazer 9,6%. E aqui que tá a loucura. A grande maioria de traders que começa ali com 5 mil, 10 mil, tá fazendo 9% ao mês e tá insatisfeito. Cara, ele tá tendo uma performance do top 5 mundo e ele tá olhando pra si e tá falando, pô, fiz só 500 reais. Você entende? Cara, isso aqui arrebenta com a pessoa. Por quê? Porque em algum lugar da cabeça dela, ela vê o trading como, tipo assim, iate, carro de luxo, cara. Leva uns dias ali. Eu não sei se vale a pena ir por esse caminho, entende? Só que a realidade é que, cara, é isso aqui. 9, 10% ao mês. Cara, você vai estar explodindo top performance, top player, só que se for sobre 10 mil, isso representa um valor próximo de R$1.000 ali. Né? Se for 5 mil, vai representar tipo 500 reais. Né? Isso não muda no absoluto a vida da pessoa. Então ela tem dificuldade de entender. Então ela faz com 5 mil, ela faz 500 mil, faz 500 no outro, ela fala, pô, não mudou minha vida. Volta do zero, entende? Esse é um grande problema de expectativa. A expectativa gera uma frustração e a pessoa performando desiste do mercado. Traders bons, né? Só que por estar com a base de capital inicial pequena, desiste do mercado. Então, quando a gente pensa na distribuição, isso que o Matias falou, a grande maioria dos fundos está aqui, ó, perdendo dinheiro aqui na parte inferior do gráfico. Deixa eu pegar um laser aqui para facilitar. A grande maioria, né, está abaixo da média. Os 200% ao ano que a gente está falando é top performance.
A realidade é que quando você começa no mercado, você não vai começar aqui nos 200. Você vai começar um pouquinho abaixo da média, pô. Por quê? Você não tem experiência, você não tem, né, vivência de mercado. Pô, olha lá o Sérgio ontem. Cara, é uma aula, a forma que ele fala, que ele se comporta. Né? Você vê que tem jornadas de mercado ali, né, de sabedoria. Então, quando você começa, você não vai estar aqui competindo no top performance, você vai estar aqui na média. E tem que aceitar isso. Né? E você leva um tempo até progredir. Mas vamos supor que a gente é um gênio, você é muito bom de mercado, cara, e você vai dar o sangue e você vai fazer 200% agora. Certo? Quanto isso dá de receita ao mês? Aí eu fiz uma simulação aqui. Se a pessoa começou com 10 mil e ela fez os 200% lá no ano, ela fez. Né? Olha o lucro mensal dela. Ela começou com 960 e fechou o mês ganhando 2.600. Cara, a performance aqui está gigantesca. Mas é suficiente? É suficiente para cobrir aqueles custos mensais que a gente viu lá no início? É suficiente para fornecer lucro para o trader? Não, Matias, eu entendo. É que assim, eu estou tentando exagerar para o positivo, entende? Eu estou tentando exagerar para a realidade, né? Performance para justamente deixar a realidade um pouco mais evidente, né? Porque no máximo do máximo de performance, com 10 mil inicial, você vai fechar o ano com 30 mil. Isso se você não fez nenhum resgate. E aqui já fica muito evidente a questão, o problema real do trade. Cara, para você fazer dinheiro, você precisa estar capitalizado. Você precisa ter algum nível de capital que condiz com as suas expectativas de retorno, que condiz com o que você precisa honrar como custo mensal. Porque se você chegar com 10 mil e tiver uma expectativa de ganhar 5 mil por mês, cara, a gente acabou de ver que isso aqui não é realidade nem para os caras top performance. A gente acabou de ver que com 10 mil inicial você não vai fazer 5 mil, nem se tivesse a performance dos 5 melhores, na média dos 5 melhores traders do mundo, tanto em Forex quanto em futuros. Cara, isso aqui já traz para a realidade, né? Precisa de capital. E pensando nisso, né, como que a gente adota esta lógica com uma expectativa um pouco mais realista, um pouco mais empresarial? A gente olha para os fundos da indústria e vê como eles trabalham. Por quê? Se você for abrir um material de construção, você não vai lá no material de construção e avaliar como que eles fazem. Você vai ter que ter uma noção inicial. Né? Olhando para os fundos, cara, como que eles fazem? O trader vive de taxa de administração, pô. O trader, o gestor de risco, o analista, ele tem salário baseado na taxa de administração. O salário, o custo mensal dele está coberto aqui. E aí ele ganha uma comissão extra quando ele performa. A lógica empresarial, né, a lógica do mercado financeiro funciona assim. E aqui tem uma diferença. Porque você entende? Ele não tem risco pessoal. Ele tem um salário fixo. Ele tem um salário fixo. O que ele ganha mais, quando acerta uma tacada ou outra, é porque ele tá ganhando a taxa de performance. Então, isso muda muito o jogo. Né? Por quê? Porque ele não tem um risco 100%. Ele tem um salário garantido e ele pode ganhar uma comissão adicional ali por performance. Quando eu pensei a ideia do fundo de investimento, e para ajustar essa ideia aqui, né, de como equilibrar, enriquecer com fazer receita como trader, o que eu fiz? Né? Eu deixei a taxa de performance em 100% e eu deixei a referência como CDI. O que isso significa para mim? Tudo que passa o CDI é meu. Então, por que isso facilita a vida? Porque eu tenho uma taxa de enriquecimento. Qual que é a taxa de enriquecimento? O CDI. Todos os meses, meu fundo cresce no CDI. Bom, o que é a receita do trader? Eu tenho um provisionamento, obviamente, né? E se eu excedo o 100% do CDI, aquilo é minha comissão. Eu ganho mais naquele mês. E aí eu fiz o alinhamento dessa forma. Tudo que é excedente financeiro, ou seja, tudo que excede o CDI, no meu caso, vai se tornar receita do trader, então vem para o meu bolso. E quando eu não gasto, né, quando eu dou lucro, quando eu gasto menos do que eu ganho, eu volto o dinheiro como aporte. Então, isso alinha esse cabo de guerra, entende? Eu aceitei no meu coração que eu vou crescer a taxa de CDI. Eu aceitei isso, meu fundo vai crescer a taxa de CDI. Agora, para ter dinheiro do mercado, eu preciso bater o CDI. A partir disso, a minha vida ficou muito simples, porque eu sei quanto eu vou ganhar, eu sei o que eu preciso fazer para ganhar, e eu sei que eu preciso de um edge, né? De um edge além da renda fixa. Por quê? Se eu estruturo renda fixa e day trade, por exemplo, tudo que eu fizer de day trade cobre a renda fixa e o excedente é meu. Me dá um panorama objetivo do quanto eu posso fazer de receita como trader sem lesar meu fundo, entende? Sem atrasar o enriquecimento, o meu próprio enriquecimento, já que eu mesmo sou o proprietário do fundo. Beleza. Então, pensando em como o trader estrutura, eu tenho alguns mandatos. Cara, isso é público, tá no Twitter desde, sei lá, 2023 também. Minha divisão de capital é essa daí.
eu tenho 50% de renda fixa e 50% de renda variável. Bom, no 50% de renda fixa, eu tenho CDI, né, e inflação, básico, tenho 40% de capital operando ações e opções, tá aqui, né, e 10% de risco eu opero tanto intraday, né, quanto swing de BOVA11, e eu tenho uma parcela menor operando uma automação em Forex. Esse ano talvez eu mude algumas coisas e opere Forex manualmente, mas ainda estou estruturando isso como vai ser. Mas no momento essa é a minha divisão. Então, cara, o que eu tenho de recurso para bater o CDI? Eu tenho um bloco de dinheiro e eu tenho esses ads aqui, ó, que é o máximo que eu consigo lidar. Isso aqui não ocupa nem nada do meu tempo, é só gerir o robô. Isso aqui é o que eu faço predominantemente, né? Que é o intraday, agora eu estou operando lá com o pessoal do fluxo, operações, opções e opero renda fixa. O que isso aqui é? O que é importante de destacar? Cara, quando eu falo, quando a gente aparece na comunidade e tal, normalmente a gente está falando só disso daqui, ó. Só de intraday, só de trading índice. Só que por trás a gente tem outras bases que vai ajudar no meu comportamento, que vai ajudar na evolução do meu capital, que vai reduzir meu risco. Né? São estruturas de capital desenhadas para isso. Mas quando a gente vê, e o que a gente ensina na comunidade é intraday. Né? A gente está no educacional de day trade. Quem está lá no educacional de opções, ensina opções. Mas, cara, eu fui lá, eu paguei por um curso de opções, mesmo sabendo operar day trade. Pô, eu fui lá, eu investi no ED, eu comprei um ED, eu estudei um ED. Agora que eu tenho confiança no ED, pô, o gestor decidiu me dar um bloco de dinheiro, me contratou como trader de opções. Toma esse bloco de dinheiro que agora opera. A gente tem o nosso acordo, o que exceder o CDI é seu. Cara, esse é meu acordo comigo mesmo. Isso é muito tranquilo de gerenciar para mim, tá? Facilita demais. E agora, para finalizar, muito bom. Deixa eu só finalizar. Muito bom, Fred, ali. Sim, vai lá. Tipo assim, eu não queria só trazer isso, eu trouxe isso até aqui, essa é a ideia, né? Mas eu gostaria de desenhar algo na prática com vocês, para a gente pensar um pouco mais onde que está o buraco, né, dessa questão. Pode falar aí, Rafa. Não, eu ia comentar que foi muito bom, depois você retoma ali aquela parte, até dá para você voltar ali, que você mostra como que você dispõe, né? Parece o trader, o trader, né? Fica olhando só, não, o cara tá fazendo dinheiro no day trade, no swing trade, tá? O cara tá operando all-in, que nem o pessoal gosta de dizer. Não, tem toda uma estrutura por trás te dando tranquilidade, né? Você tá olhando só pro trade, só uma pequena parte do capital que você está usando para remunerar. Isso é bem interessante, mostrar essa realidade, principalmente para quem está começando. Quem já está há algum tempo no mercado já tem um pouco dessa percepção, mas isso eu acho que tem que ser bem exposto, porque a maioria sonha totalmente diferente disso que você trouxe. Então, porque assim, é a lógica de um fundo, certo? Se você pensar uma lógica de um fundo multimercado, você vai ter isso daqui. O cara pode operar o que ele quiser, dentro dos mercados disponíveis da estrutura. Só que eu não tenho braço humano para operar muita coisa, entende? Então eu tenho que limitar o que eu vou operar. Só que eu tenho books, né? Pô, eu acho que é fundamental ter renda fixa. Para mim é obrigatório, todo trader tem que ter renda fixa. Pô, eu comecei no intraday, pô. A minha primeira estrutura, que é o que a gente vai desenhar junto, tinha essas duas aqui só. Renda fixa, e eu chamava de Trading Brasil, que é intraday, né, no IN, e swing de BOVA11. Era isso que eu fazia. Eu operava tinha o capital renda fixa, operava índice futuro, bonitinho, só índice futuro no day trade, só BOVA11 no swing trade. A minha base de capital, Rafa, aquela fase de ascensão do trader, que eu comentei na jornada, foi só com isso, né? Aí ali na ascensão eu falei, pô, agora eu preciso abrir um bloco a mais, né? Não quero operar outro ativo no day trade, eu acho que é cansativo. Vou abrir outro leque. Aí o que eu fiz? Eu achei um mentor que eu ensino opções e fiz curso. Fiz o curso, falei, pô, legal, isso aqui dá para usar, né? Voltei, falei, pô, vou implementar exatamente da forma que ele me falou. Fiz isso por um ano. Aprendi, tomei taca, ganhei dinheiro, nanana. Quando chegou no final de um ano, eu tinha um registro e falei, pô, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado. Tira o que dá errado, faz mais o que dá certo, ponto. Você entende? E segue o jogo. Exato. Né? Só que hoje, esse é o limite da minha capacidade de gerenciar. Tipo assim, tem outras atividades, faço pesquisa, né? Tenho um interesse e proximidade ali com gestão empresarial e sou assessor XP. Então, assim, pô, tem outras atividades aqui também que ocupam meu tempo, né? Então, dentro do mercado, eu consigo gerenciar muito bem essa estrutura que até o momento me atendeu, né? Se em algum momento eu vou trocar e tal, não sei. Mas hoje opero dessa forma aí, tranquilamente. E aí queria... É ótimo. Trazer a questão muito um pouco mais para a prática para a gente conversar aqui. Quer isso comentar que eu ia falar. Coisa? Não, eu ia comentar isso mesmo. Vamos ver na prática isso aí, tentar colocar um pouco. Eu acho que também é um ponto que você tocou muito bem, né? Que o pessoal entra operar de uma forma... Primeiro, que nós estamos discutindo aqui, completamente não profissional, né? A gente, a grande maioria entrou assim, é entender bem um sistema que você utiliza, se você vai fazer operações, né? Um gerenciamento de risco, é importantíssimo que você encontre um mentor para fazer essa demonstração. Então, tem que alguém pegar na sua mão e seguir. Eu não consegui
andar sem que antes alguém conseguisse pegar na minha mão. Ainda eu não precisei andar mais sozinho. Eu acredito que ainda que ficou uma brecha na minha formação de trader nesse sentido. Faltou um pouco disso no meio do caminho e acabou sendo que eu sofri um pouco mais. Mas essa é um ponto extremamente importante, porque além de você conhecer e estruturar a sua empresa, você também tem que estar fazendo de uma forma muito profissional. Certo. É que na apresentação de hoje, né, eu nem quis falar de edge, de estratégia, porque não é a ideia. A ideia é tipo assim, cara, você tem uma estratégia, vamos exceder para 200% de ganho por ano. Você é um gênio do mercado. Vamos para essa realidade. Então, aqui, ó, com os 10 mil que o pessoal citou, certo? Eu comecei o ano com 10 mil e eu fiz 9,6 ao mês. No primeiro mês eu fiz R$960, certo? Só que olha o que acontece se essa pessoa precisar de R$500 para gastar. Pode ser, Rafa? R$500? A pessoa ganhou? Pode ser. Rafa, se a pessoa resgata R$500 por mês nesse primeiro ano que ela nasceu, começou com 10 mil, primeiro, ela vai destruir metade da rentabilidade anual dela. Esse é o primeiro ponto. 200. Dos 200 já cai para 100. Ela terminou, sem o resgate, ela termina o ano com 30 mil. Aqui ela termina o ano com 20 mil. Pô, aí ela ainda dobrou o capital, certo? Só que a intensidade... Ainda conseguiu dobrar. Isso, ainda conseguiu dobrar, pô. Só que a intensidade da velocidade do ganho foi menor. Então, assim, cara, isso aqui é um problema muito, muito grave. Por quê? Fica evidente de que se você está iniciando, você tem 10 mil de capital inicial, e, cara, é para começar. Bem, não espera ficar grande, começa pequeno. Então, tem que começar pequeno. Porque quando você começa pequeno e tem essa visão aqui, ó, do efeito do resgate, cara, imagina o seguinte, vamos falar do 960, saca? A pessoa pegou o primeiro lucro e estabeleceu que vai pegar o primeiro lucro. Olha só, fechou. Ela acaba o ano, se ela não resgatar o de dezembro, ela acaba o ano com ganho nenhum, 0 a 0. Você entende? Por quê? Porque ela tirou todo o lucro. Essa pessoa enriqueceu? Não enriqueceu. Não houve enriquecimento. É essa loucura do mercado. O que importa, o que faz enriquecer, o que faz sair de 10 mil para 30 mil, é você deixar o dinheiro aqui, ó, nos juros compostos. Mesmo que seja parcial. Certo? Sem isso aqui, meu amigo, esquece. Você não vai sobreviver no mercado. E aí, o que acontece? As pessoas fazem isso. Porra, supondo que ela chegou e ela é gênio. É isso que a gente está supondo. Sim. A pessoa chegou... Supondo o extremo, né? Eu estou dando um exemplo extremo e didático. Que é o seguinte, ela vai fazer os 9... Beleza. Ela tirou os 960 dela no início, ela tirou de novo e ela está com os mesmos 10 mil. O que vai acontecer quando ela tem um drawdown? Ela vai perder o inicial dela. E depois que você passa da linha da água do seu capital inicial, a cabeça já pipoca. Porque aí sim você está negativo. Putz, só que faz parte. Só que se a pessoa resgata, cara, ela não consegue nem acumular capital, nem crescer a receita dela. Porque se vocês lembrarem aqui, ó, com 0 de resgate, a receita sai de 960 para 2.600 no final do primeiro ano. E ela continua nessa velocidade, cara, em 2, 3 anos, ela tem um patrimônio muito significativo para fazer uma transição muito tranquila para o mercado. Só que tem que pagar o preço do tempo. Não tem como, tem que pagar o preço do tempo. E aqui, tranquilo? Pensando aqui, tranquilo. Ó, queria mostrar mais ou menos a ideia de um planejamento, da forma que eu comecei lá atrás, que é renda fixa e day trade. Mas no começo eu vou, cara, vamos só day trade. Você tem um capital inicial, você vai operar day trade, você quer operar day trade. Mas poderia, eu tô falando de day trade, já, mas cara, o nome é irrelevante. Poderia ser Forex aqui, você entende? Poderia ser opções, entende? Poderia ser o que quiser. O que eu tô te falando é um risco, um edge de risco, certo? Como é a minha habitual atividade, eu vou falar de day trade por natureza. Mas o pensamento se aplica à mesma coisa. Olha só, o que eu tenho de risco médio? Rafa, você operou o índice já. Quantos que você acha que é mais ou menos o ponto de um stop? Um stop de um contratinho? Stop médio, em pontos. O que eu venho, por contrato que eu venho pegando agora nas alturas que está aí o Ibov, no mínimo R$70, R$80 por contrato. Isso dá 400 pontos, certo? Uns 400, isso, 400 pontos. Coloca uns 60, R$70 aí. Não, os 300 pontos aqui, de stop médio. O seu risco médio por contrato é 300 pontos. Na comunidade é um pouco menor o valor, mas vamos arredondar para cima. Vamos arredondar a 300. Beleza, você vai operar com um contrato. Beleza, qual que é o seu risco médio? R$60 por operação, certo? Por operação. Beleza, você vai começar. E aí eu não vou repetir a questão do edge, mortalidade, porque está lá no vídeo da jornada. Mas a gente vai usar 1%, por quê? Porque a gente está começando e a gente não quer morrer. A gente quer aprender. Então, a gente vai usar 1% com um contrato. Beleza. Quanto de capital é necessário? Mínimo?
6 mil. Esse já é um ponto bem nicho, assim, cara. A gente opera 2 minutos, um stop relativamente curto e ainda tem 300 pontos de stop médio. Isso vai pedir que o trader tenha um capital inicial para operar esse conjunto de 6 mil. Mínimo. Beleza. Se de 6 mil, aqui tem uma parada interessante. Se de 6 mil, a gente vai fazer, na média, uns 3 trades por dia, que é mais ou menos o que um operador disciplinado faz, que não é scalper, né? Um operador de tendência tipo a gente. Então, eu vou precisar de dinheiro para pagar meus stops, R$180 por dia, certo, Rafa? Se Exatamente eu tenho 60 de risco, vou 3 stops máximos, vou tomar R$180 de risco no dia no máximo. Bom, então eu preciso ter esse dinheiro líquido na minha conta, lá na corretora. Perfeito. Agora, eu não preciso ter todo o dinheiro líquido. Por quê? Porque eu consigo alocar o excedente no CDI, para ganhar o CDI. Então, quando eu olho para a estrutura, essa estrutura de capital aqui, ó, eu vou ter o quê? A divisão. Eu vou ter R$360 para cobrir 3 dias, porque tipo assim, eu uso menos. Para ser honesto, eu uso 2 dias, tá bom. É isso aí mesmo. Para cobrir 2 dias. Por quê? Tomei um stop cheio hoje, tomei 3 stop hoje. Beleza, perdi R$180. Nesse caso. Ainda vou ter 180 para tomar mais 3 stops amanhã. Se eu perder esse dinheiro, aí eu resgato meu dinheiro lá do CDI e volto a preencher os 360 que eu preciso. Certo? Todo o tempo excedente, esse dinheiro aqui tá ganhando CDI. Tá rendendo. Essa é a questão. Tá rendendo. Então, essa é uma estrutura inicial de trade. Como que ela ficaria? Pô, você vai começar no day trade com 6 mil e você não tem mais nada. Então, 100% do seu capital está alocado na caixinha de day trade. Certo? Só que você começou aqui em janeiro com 6 mil, vamos manter a otimização lá dos 200%, cara, você fez 576 no primeiro mês. E esse dinheiro ficou na sua conta, certo? Você foi fazendo ele, você não pegou nenhum resgate. Essa estrutura vai fechar o ano com 18 mil. Certo? Sim. 18 mil reais. O que eu posso fazer? Eu posso falar, cara, eu quero definir que minha estrutura ótima vai ter 50% de day trade, a estrutura do FIP, tá vendo? Vai ter 50% a caixinha de day trade e 50% vai ser renda fixa. Então eu falo, pô, a partir do primeiro ano, eu já consigo dividir. A partir de agosto aqui, ó, que passei para os 12 mil, tá vendo? Eu já consigo ter 2 estruturas, tanto uma de renda fixa, aí IPCA+, LCI, médio e longo prazo. Por quê? Porque você já não precisa desse dinheiro aqui, ó, para operar a sua operação. Não precisa mais. Porque você tem os 6 mil para cobrir o risco, e o que vai excedendo os 6 mil, você vai transferindo para a caixinha, vai construindo a caixinha de renda fixa. Pô, excedeu o dinheiro, fechou com 18. Cara, vamos colocar mais uma caixinha, vamos colocar Forex. Entende? Coloca mais 6 ações mesmo, conforme sugerido pelo Matias, ações. Ações, opções. Não, o meu caso tá lá, né? Tem renda fixa, ações e opções. E aí eu deixei o risco aqui, né? Então tem trade com Forex parecido. Mas é a mesma lógica. Você entende? Você começa a estrutura empresarial pensando no nicho que você tem domínio. É day trade? É opções? Cara, vai no que você... Tipo, o Matias, por exemplo. Mas daí não tem nada alocado em ações, certo? Por quê? Porque ainda não tem. Tá com 6 mil, ele não consegue diversificar. Você entende por quê? Porque ainda não dá, né? 6 mil é o mínimo que ele precisa para operar essa estratégia aqui, ó, em índice. Então, ele precisa desse capital inicial. Quando ele vai ganhando acima desse capital inicial, ele vai construindo outros blocos, Matias. Então, eu deixei aqui day trade e renda fixa, porque é os 2 blocos iniciais e é o que eu estou habituado. Mas poderia ter, por exemplo, faz renda fixa, depois faz opções. Ou não tem day trade, já começa em swing trade e renda fixa. Cara, tá tudo bem, entende? Agora, o que eu quero deixar claro é, cara, essa estrutura, né, essa padronização aqui, ela ajuda você a visualizar essa questão. Cara, o teu objetivo para enriquecer, né, é construir patrimônio. É construir isso aqui, patrimônio líquido. Isso é contrário ao que você espera como receita como trader. É contrário. Então, a realidade é, se você está nessa faixa de capital ainda, você vai precisar de financiamento externo. Você vai precisar de um trabalho que te permita operar bem. Então, por exemplo, opera day trade índice. Cara, você vai precisar de um trabalho, tipo, da tarde e noite. Se você só tem 6 mil inicial. Por quê? Porque você consegue operar de manhã com qualidade, à tarde e noite você está com a cabeça livre para trabalhar, para fazer a sua receita, e, cara, chegar à noite, tá revisado, estrutura o fundo. No outro dia, a mesma coisa. Ganhei dinheiro esse ano. Maravilha, agora eu tenho renda fixa, agora eu tenho opções, com ações. Cara, beleza. Agora, o quanto você pode resgatar? Essa quantidade que você pode resgatar do seu fundo aqui, ó, já é suficiente para cobrir seu custo? Enquanto não for, cara,
é paciência, entende? Precisa financiar, precisa de capital externo. Então, assim, toda a ideia da trajetória do trader também pressupõe isso. Pressupõe que ele saiba o que ele está fazendo e ele entenda que, tipo assim, ele vai precisar de um determinado patamar de patrimônio líquido para ele realmente fazer dinheiro. Só que as pessoas se iludem que vai chegar lá rápido ou que é uma tacada de sorte. Quando eu tiver dinheiro, eu começo. Não. Assim, é uma questão de tempo. Eu não comecei grande, eu comecei extremamente pequeno e foi um sacrifício pessoal evitar o resgate. O máximo de tempo que eu consegui. Então, quando eu comecei a resgatar, é porque já cobri meu custo. Então, eu paguei um preço alto para passar o primeiro, segundo ano, sem precisar da receita, sem precisar de nenhum dinheiro do meu FIP. Por quê? Porque o meu objetivo era único, assim, crescer meu patrimônio líquido. E isso não afetou só a minha visão de trading. Isso afetou a forma que eu vejo minha vida, a forma que eu vejo minhas finanças, a forma que eu me comporto, né? A forma como eu me comporto, meu lazer, né? Minha estrutura familiar. Isso acabou englobando tudo. Por quê? Porque se você quer enriquecer, se você quer ter um fundo robusto o suficiente para ter sua família, realmente ver dinheiro, cara, não é retorno que você está procurando. Porque pode ser que esse é o retorno do top performance. Melhor, né? Do top, né? Do top performance. Cara, a realidade de mercado, tipo assim, você vai fazer 5%. Entende? Essa é a realidade. 5%. Bem feitinho, um mês bom, vai fazer uns 5%. Entende? Na média. Isso. E tem os negativos, né? Não dá para pressupor que seja só 5 positivos. Na média, vai ter, tipo assim, novembro eu tive um mês muito bom, fiz 22. Só que, cara, não é a norma, você entende? A norma é ali 5, 6, 7, 4, você entende? Flutua ali em torno de 5. Então, minha média não é 9,6, ainda vai demorar uns dias para chegar em 9,6 de média de retorno. E nem precisa, né, Fred, ter esse retorno. Se você faz um crescimento desses 5%, você consegue tranquilamente fazer o seu salário daqui a pouco, se é realmente a ideia de você viver do mercado completamente, ou mesmo usar como um dinheiro extra, né? O meu xará lá em cima, o Rafael falou eu faço trade para tirar uma renda extra, né? Então, não precisa chegar nesse top performance. Se você trabalhando abaixo de 5%, claro que eu acredito que se vai operar o trade, fazer isso aqui como trade, você precisa tirar acima de 2% para ter uma relevância pelo estresse, por tudo que você passa. Senão, você aloca em CDI aí e deixa, né, renda fixa, deixa o negócio andar. Então, precisaria dessa performance, né, um pouco melhor, né? Então, não precisa de tudo isso. Pensando no 5% ali, Rafa, os 5K já daria uma receita que já condiz um pouco mais com a média salarial ali, entendeu? 5 mil? Acho que 50 ali. 50K. Isso, 50 mil. Ah, tá. Cara, não, mas esse é um objetivo, entende? Eu acho que as pessoas falam, pô, vai demorar, se estão começando com 5, 10, falam, pô, 50K vai demorar. Cara, mas não tem outro caminho, você entende? Você não vai conseguir fazer 200% no mês. Eu mostrei aqui o tempo inteiro falando que, cara, lá, top mundial, os 5 melhores do mundo, na média, estão fazendo 200% agora. 5 top player mundial de performance. Ah, beleza. Você não vai fazer isso, você entende? Mas mesmo se fizesse, vamos colocar lá os 9,6. O que seria para fazer uns 5 mil? Que é, olha lá. De novo, é isso, você entende? Você teria que ter a performance. Não consegue hoje sustentar uma família, né? E você teria que ter uma performance top player mundial e 50 mil mínimo alocado para poder ter uma receita. E aqui, pô, tô fazendo conta simples, né? Não tem imposto, não tem ferramenta, não tem, né, tipo, dia a dia. Exato. Cara, tá tudo ali, tá, tipo assim, no seco. É só pra gente ter uma ideia mesmo de planejamento. E se você tem a performance dos top 5 operadores de futuro do mundo com 50 mil de capital inicial, cara, você consegue uma receita de 5 mil. Então, assim, aqui fica nítido a realidade. Você precisa de capital, precisa estar capitalizado. Então, a ideia inicial, para quem não está capitalizado, é o quanto antes acelerar o acúmulo de capital. Porque é isso que faz o trader, entende? Um trader tem sucesso quando ele acumula capital no longo prazo. Agora, o que eu gostaria de deixar como mensagem aqui? Por mais que eu tenha usado day trade, porque o ato, da onde eu vim, é a minha atividade principal, cara, poderia ser swing trade aqui. Por quê? Porque se a pessoa usar swing trade e usar renda fixa, só os dois, swing trade e renda fixa. Não vai fazer day trade, por quê? Porque ela não tem tempo, porque durante o dia ela está se financiando, financiamento externo. Ela está se financiando para ela ganhar aqui os 5 mil dela aqui, para não precisar resgatar nada, entendeu? O swing encaixa na vida dela. Talvez uma automação encaixe na vida dela. Talvez um forex, um tempo gráfico maior, encaixe na vida dela. Day trade não. Mas, cara, o que importa é o nicho? O que importa é o ativo? Você entende? O que importa é você ter uma estratégia positiva que vai te fazer acumular patrimônio no longo prazo. É só isso que importa. Não tem mais nada. Não tem nenhum outro segredo, entende? Sim.
Não, todos os meses não existe, né, Matias? Não, eu tô falando de retorno médio, né, meu amigo? Tipo assim, pega o retorno anual e faz um retorno médio. O retorno médio é 5%. Tem meses médio. Que vai ficar negativo, tá maluco? Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Mas assim, tá no mercado, vai perder. Não, mas um ponto interessante que o Matias trouxe é como eu já tinha comentado. Se você hoje entra no mercado financeiro para fazer swing trade, opções, day trade, o que você for fazer, para você trazer um retorno menor do que 2%, não compensa você ficar com estresse de ficar no mercado. Não compensa. Compensa você fazer uma outro tipo de atividade. Precisa realmente você ter uma estratégia que você coloque ela. Isso tem que ter uma estratégia. A gente pode falar em outros momentos sobre estratégias. A ideia não é essa hoje. É ter uma estratégia com gerenciamento colocado, validada no longo prazo, que você conseguiria chegar a patamares de 4%, 5%, mas não do capital completo seu. Né? Até o Matias trouxe ali, se em 10 anos essa performance de 9,6% teria as reservas do Brasil. Sem dúvida, não tem como. Eu estou falando do capital do trade, do day trade, do swing trade, você tirar ali patamares acima de 2, 3, 4% ao mês. Porque o restante do maior dinheiro está lá na renda fixa. Uma coisa que precisa ficar claro, né, é que aquela performance que eu trouxe ali era para ser aqui, né, na parcela de risco. Quando você sobe para a ideia de portfólio, você já vai ter pelo menos 50% do seu patrimônio rendendo só renda fixa. Então, você já, né, tipo assim, se for pensar em patrimônio todo, o que é objetivo é 200% do CDI, né? Pô, esse é o objetivo para o portfólio. Você entende por quê? Porque o trader está ganhando 100% do CDI e o proprietário do fundo está ganhando 100% do CDI. Esse é o melhor cenário, entende? A meta é pelo menos, tipo, como objetivo de portfólio, é 200% do CDI. Isso é facilmente alcançar. Facilmente não. Tem que ter um pouco de empenho, mas não é uma coisa utópica, 2% ao mês no portfólio. É 200% do CDI. Você opera opções, se você gerir caixa com renda fixa, pô, você consegue, entende? Não tomar uns drawdown muito significativo, dá para fechar os 2% ao mês tranquilo. Agora, precisa gerir. E esse papo que você está trazendo, o Fred, é o que ficou em segundo lugar. Eu fiz umas perguntinhas lá para o pessoal, né? Selecionei 4 temas, e isso entra muito num segundo tópico, né? Edge no trade, né? Como que a gente encontra uma vantagem estatística, porque isso é importante. Aí vem um outro ponto. Como que eu consigo chegar a ter um retorno, né, nesse ponto? Você precisa ter estratégias que você vai conseguir ter vantagem estatística nas suas operações. Aí é importante alguém pegar na sua mão, fazer uma estruturação, né, para realmente te levar nesse gerenciamento que o Fred está trazendo como empresa. Você precisa ter uma estratégia montada, validada, você testou ela, né? Então, esses são alguns pontos importantes. Não, e o Matias também, porque ele está usando outro benchmark, ele usa CDI mais 6. Tem gente que usa IPCA mais 6, IPCA mais 7. Tranquilo, né? Tipo assim, é uma abordagem maneira como benchmark, mas como eu preciso da receita como trader, né? Eu preciso de receita. É aquilo que eu comentei aqui, ó. Como pessoa física, minha receita vem do excedente do fundo. Então, quando eu aceito só o CDI como benchmark, eu aumento a minha receita. Como trader. Então, eu defino a taxa de crescimento do meu fundo CDI. Beleza. Se eu colocar CDI mais 6, eu tomaria um dano muito grande na minha receita aqui. Então, tudo isso é uma questão de escolha, né? Entende? Mas isso eu tenho definido entre o meu trader e o meu proprietário que eu fico. Entende? Eu pago o trader o que exceder o meu ganho alto. E dentro do fundo, 100% do CDI. E, Rafa, show de bola! Só para finalizar, tipo assim, eu não trouxe a ideia de Edge, né? Acho que não era a ideia, tá uma parte lá, mas dependendo a gente faz outro papo para falar disso. Aqui eu assumi que a pessoa já tinha o Edge. Eu tenho um Edge de risco. Eu vou operar swing trade, vou operar day trade, vou operar fora, vou operar automação. Não importa. A pessoa tem contratou uma estratégia, ela validou sozinha uma estratégia, cara, independente. Ela tem uma estratégia válida e ela vai tomar risco no mercado. Como que ela faz isso de forma estruturada? Né? Inicia com uma gestão de risco e inicia com a mentalidade de que assim, o seu objetivo com essa empresa é aumentar o patrimônio líquido dela. Isso já deixa evidente que, talvez você precise de financiamento externo no início, talvez você vai precisar achar uma atividade que concilie com trading. Por exemplo, tem pessoa que vai trabalhar home office em outra atividade para poder operar. É um sacrifício inicial ali para você acelerar sua curva de capital. E eu não vejo isso com maus olhos, né? Eu acho que a gente devia falar mais disso, sobre a realidade prática de construir patrimônio. E a realidade prática exige um certo sacrifício. Não é pegar 10 mil aqui, e a gente viu que, cara, mesmo com 10 mil sendo o melhor trader do mundo, você não vai conseguir fazer uma receita significativa recorrente dentro do mercado. Tá? Então, a parte da receita depende da quantidade de capital que você tem dentro do fundo. Show de bola, que sensacional. Ótima explicação sua, Fred. Sempre eu aprendendo muito contigo também.
essa ideia, então, de olhar, um olhar como empresa é fundamental. E já que você deixou a deixa, né? Vamos marcar, então, para a gente ver esse ED, né? Vamos ver como você tem esse ED. Isso é uma outra pergunta que eu vou deixar aí para o pessoal. Se perguntar, se questionar, você tem a estratégia, né? Acredito que alguns já tenham a estratégia, outros têm a estratégia, mas não seguem o gerenciamento, enfim. Mas o tema de hoje é um tema muito bom para se iniciar, para se pensar, né? Tem que realmente pensar o mercado financeiro como todas as suas finanças, realmente como uma empresa. Obrigadão, Fred. Sensacional. Se alguém tiver uma pergunta, se não, pode fazer o fechamento aí, Fred, e a gente marca aí na próxima semana, na outra, provavelmente, a gente consiga marcar para falar um pouco sobre ED. Cara, acho que é isso, assim, na ideia de trazer um pensamento um pouco mais profissional mesmo da abordagem de mercado, tipo assim, se vê como gestor, se vê como empresário, sair da visão infantil, exploratória, de que o mercado é uma fonte de diversão, que é uma coisa que vai te dar, né, iates e Lamborghinis no curto prazo. Cara, né, até onde a gente conseguiu ver, com a experiência que a gente conseguiu acumular até agora, é que a realidade é outra. Né? A realidade pede um pouco mais de empenho, um pouco mais de profissionalismo para você construir patrimônio, porque é construindo patrimônio que as coisas encaixam em cascata. Você começa a fazer mais dinheiro, você começa a ter mais oportunidade, você começa a ter vários edges funcionando em simultâneo. Né? Você começa a entender que, tipo assim, cara, se eu vou, igual eu falei, eu operava day trade e renda fixa. Quando eu fui para as opções, cara, eu fui lá e comprei um edge. Cara, tá tudo bem, entende? É minha empresa, eu quero a expertise de alguém, eu vou lá e pago por ela, eu vejo que tem isso, entende? Eu vou lá, pago, compro, pego para mim, jogo fora o que não serve, abarco o que serve, cara, agora eu tenho um novo edge, do meu fundo. Como trader, eu expandi minha capacidade, agora eu tenho 2 estratégias funcionando. Trabalho nela, tenho mais capital, abro uma nova estratégia, até eu encontrar o meu limite. Meu limite é o que está hoje, né? Agora, melhor, você vai ganhar bem mais longevidade no mercado, pensando de forma empresarial, do que você ver mercado como uma aposta, como uma fonte de prazer. O mercado, se tem um lugar que é muito caro para você buscar diversão, é o mercado. É melhor você fazer uma viagem, sabe? Pega a sua família, faz uma viagem, aluga um Airbnb na praia, sei lá, vai para a Europa, faz alguma coisa assim que vai ser bem mais barato do que procurar diversão no mercado. Acho que esse é minha mensagem final aí. Perfeita, exatamente isso. Precisa tirar essa ideia de jogo né? Se quer pegar aí, pega esses 2, 3, 5 mil que você vai colocar no índice e vai para o Paraguai, para Argentina lá, jogar nos cassinos, ou vai mesmo para Las Vegas, lá você tora tudo, que é isso que vai acontecer. Show de bola. Obrigadão, Fred, obrigado pessoal que participou até agora, a gente teve aí um pessoal participando, obrigado Matias, Rafael, todos que participaram, e a gente vai bater mais papos aí durante o ano, e vamos pensar agora no nosso trade como uma empresa. Bora pra cima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.